Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, nestes dias que antecedem, Senhor, a sexta-feira da paixão, e sabemos que em todo tempo precisamos refletir no grande sacrifício que o Senhor Jesus fez por cada ser humano. Jesus, sendo Deus, deixou toda a sua glória, seu esplendor, e veio como um homem, um menino. Como diz Isaías, um menino vos nasceu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Pai Celestial. E Jesus se fez homem, como um ser humano, sofreu tenebrosamente em nosso favor. Como podemos negligenciar o grande, o tão grande, único sacrifício que salva eternamente? Fale conosco, Senhor. Pai Celestial, que o Senhor contemple em cada um de nós um coração preparado, receptivo, porque sabemos que não adianta apenas ouvir. O Senhor diz: e sede praticantes e não apenas ouvintes. Fale conosco, Senhor. Sabemos que não há impossíveis para o Senhor, temos essa certeza. Jesus, o Senhor, ressuscitou da própria morte, operou todas as maravilhas. Não há impossíveis para o Senhor. Então encontre o nosso coração preparado e receptivo, pois cremos que o Senhor, como diz, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está sempre pronto a socorrer, a libertar os prisioneiros encarcerados, os aflitos, os angustiados. O Senhor está sempre, sempre desejando, Senhor, que o ser humano chegue junto do Senhor para que seja livre das opressões, das perturbações, das calamidades, do desespero. Como o Senhor chama e diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, sabemos que o Senhor tem um plano para cada um, e esse plano é dentro da Tua palavra. Nosso Deus, fale conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus? E ainda vamos falar, sim, sobre orações, né? Uma coisa impressionante é como tem gente assim: eu amo a Jesus, eu amo a Deus, eu amo de todo o meu coração, e enjoa da palavra dele. Uma coisa assim impressionante. E outra coisa é atentar para a simplicidade de Cristo, a simplicidade de Jesus. Não podemos ser crianças para a compreensão das coisas de Deus. Temos que crescer espiritualmente, porque isso Deus cobra. A gente vê o apóstolo Paulo enfrentou luta na cidade de Corinto e chegou a dizer que criava-os com leite porque eles não suportavam um alimento mais sólido. Deus, ele cobra o crescimento espiritual. Agora, devemos ser como crianças, sim, na simplicidade, para recebermos o que o Espírito de Deus quer falar conosco. Porque o Senhor Deus é maravilhoso. Ele olha, sonda, ele examina tudo e ele quer corrigir erros, fortalecer quem está fraco, levantar quem está caído, né? Responder às orações. Hoje nós vamos contemplar 2 princípios, tá? Para as respostas das orações. 2 princípios. O primeiro é fé, o segundo é confiança. Como assim? Bom, primeiro, Hebreus 11:6. Vai comigo. Na carta aos Hebreus, fica bem lá atrás, antes da carta de Tiago, né, naquela galeria dos heróis da fé, que é o capítulo 11, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos juntos? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam,
Pronto. A compreensão desse versículo aqui é que vai gerar o segundo princípio, que é a consciência. Consciência da presença de Deus. Então veja. Ora, sem fé é impossível agradar. Sem fé, o que é fé? A certeza. A fé é uma convicção inabalável. O Espírito Santo colocou no versículo 1 que a fé é o firme, fundamento, fundações das coisas que se esperam. Antes de uma construção, vem as fundações. Se as fundações, os alicerces não forem firmes, o edifício vai estar em risco. A construção vai estar em risco. Pessoas que querem construir as suas vidas, não é? Sem as bases do próprio Deus. Então, segurança quem oferece é Deus, firmeza. E aí, então, ora, sem fé é impossível, uma coisa impossível é impossível. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quando você vai orar, uma pessoa vem para Jesus, ela precisa crer que ele existe, obviamente. Mas vai orar, precisa crer que ele existe e que ele é recompensador. Que além de ele existir, ele vai prestar atenção e vai recompensar. Quantas orações evaporaram como nuvens que se desmancharam? Deus ouviu, claro que ele ouviu. Aí entra então o segundo princípio. Então hoje nós vamos contemplar dois princípios básicos para as respostas das orações. Então o primeiro é a fé, o segundo é a consciência. A fé nós estamos vendo aqui que sem ela é impossível agradar a Deus. Porque é necessidade, água para beber. Sem beber água ninguém vive, ninguém sobrevive. Então é necessário crer que Deus existe e que Ele vai recompensar. Aí já temos as duas coisas aqui, dois fatores. E o segundo é a consciência de que Deus está presente ouvindo. Ele está em atenção. Salmo 94, versículo 9. Salmo 94, versículo 9. Diz assim: aquele que fez o ouvido não ouvirá? O que formou o olho não verá? Olha que coisa interessante. Que coisa interessante e linda, né? O Espírito Santo colocou nas Escrituras. Deus está fazendo, né, duas perguntas aqui. A primeira a respeito dos ouvidos, a segunda dos olhos. Dos seus ouvidos e dos seus olhos. Aquele que fez o ouvido, bom, Deus fez os meus ouvidos. Eu escuto o que as pessoas falam. Comigo ou perto de mim, eu estou escutando. Então, aquele que fez o ouvido não ouvirá, ele ouve tudo. O que formou o olho não verá. Então, essa consciência, porque muitos filhos de Deus, muitos cristãos, não obtendo respostas de orações, nenhuma, ou quase nenhuma, ou nenhumas, não obtendo respostas, colocam em dúvida a existência de Deus. Isso é uma coisa impressionante. Meu Deus, não se aproximaram de Deus, não ouviram a palavra, não aceitaram a Jesus. Estamos falando de cristãos, irmãos, de povo de Cristo, povo de Deus. Uma pessoa, para aceitar Jesus, ela ouviu, ela entendeu, então ela aceitou Jesus. Aí vai orar, vai falar com Deus. Depois duvida de que Ele exista, porque não obteve resposta às suas orações. De repente está fazendo orações erradas, irmãos. Está assim de gente que faz orações totalmente aleatórias à palavra de Deus, fora. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, o primeiro princípio é esse. Eu vou orar porque eu tenho fé, eu sei que Deus me escuta. Eu sei que Ele existe e que Ele vai me recompensar. Depois eu tenho a consciência de que Ele vê tudo e escuta tudo.
Agora, se eu não orar de acordo com os ensinamentos dele na palavra, como ele vai me responder se eu estou no paralelo? Eu não estou no caminho, eu não estou em Cristo, eu não estou orando como ele ensina. Então, esses princípios são básicos, e isso não tem nada de técnico, irmãos, é coração rasgado. Creio que Deus existe, eu vou falar com ele, eu vou me derramar diante dele. Eu vou fazer um pedido a ele, mas o que eu vou pedir está dentro da vontade dele, da palavra dele. As pessoas fazem orações aleatórias. Gente experimentadíssima na comunhão com Deus errou em orações. Errou em fazer orações ou fizeram orações erradas. E hoje nós vamos apontar um. Moisés. Moisés viveu debaixo de uma pressão violenta do povo no deserto, que chegou a levá-lo ao desespero. Vamos ver aqui orações de Moisés erradas, por conta do seu estado de espírito. Dá uma olhadinha, vai comigo. Êxodo capítulo 32. Antes de ler, Êxodo capítulo 32. Olha para cá. Quem lembra que o povo de Israel, em pleno deserto, pediu a Arão para fabricar um bezerro de ouro? Todo mundo lembra disso? Então, dá só uma olhadinha no primeiro versículo do capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Dá uma paradinha. Não era através de Moisés que Deus falava com eles? Então, nós ouvimos o nosso Deus, o Criador, o único Deus, através de Jesus, a palavra. A palavra. Ai de quem, né? Diga que está falando da parte de Deus, que não seja na pureza da palavra, a palavra. Só que Moisés estava demorando. Deus chamou Moisés no alto do monte. O Senhor é Deus. E Moisés está lá. E entra dia, sai dia. Ele ficou 40 dias e as noites. E aí eles soltam a língua. Ali começou. Quanto a esse Moisés, coisa seríssima. Não sabemos o que lhe sucedeu. Então vamos fabricar deuses para nós. Muita gente não obtendo resposta imediata, porque eles queriam tudo no imediatismo, se socorre nos que não são deuses. Faze para nós deuses, porque esse Moisés, deuses que vão na nossa frente, e que isso? Que coração é esse? Que consciência é essa? Que fé é essa? Só que eles vão levar Moisés ao desespero. Eles vão levar Moisés ao desespero. Aí o Moisés desce do monte e encontra um cenário apavorante. Eles estão adorando um bezerro de ouro. Vou fazer uma pergunta para vocês. Foi um coelho que morreu pendurado na cruz? Continuam fabricando seus deuses, né? Só que hoje o modo sutil, né, irmãos? Em termos, não é? Com a fachada cultural, com a fachada simbólica, com a fachada, não é? Da fantasia que alegra, né? E aí embarcam não só os pequeninos, mas os adultos. Jesus fica pendurado na cruz e a Páscoa é atribuída a ovo, a coelho.
Misericórdia. O povo pediu, fabricaram o bezerro. E aí? Só que nós vamos ler os primeiros 4 versículos aqui. Versículo 2. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Irmão, para fazer o bezerro todo mundo deu até o ouro. Fala em servir a Jesus e logo vem marretada para todos os lados. Versículo 4. E ele os tomou das suas mãos e formou com o ouro com um buril, ferramenta do ourives, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, o que eles disseram? Esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram. Meu Deus. Quem foi que levantou Moisés? Deus, o Criador. Quem mandou Moisés falar com o faraó? Deus, o Criador. Quem ordenou que Moisés tirasse o povo do Egito? Deus. Quem foi que tirou, na verdade? Deus. Quem fez faraó afundar no mar com todo o seu exército, todos os seus carros? Quem? Deus. Agora estão dizendo que é um bezerro. Adorando um bezerro. Será que a gente entende, irmãos, que o diabo tenta desviar de todas as formas a adoração que pertence ao verdadeiro Deus em Cristo Jesus, para qualquer coisa que ele consiga? E Deus havia falado com eles. Volta um pouquinho no capítulo 20, Êxodo capítulo 20. Versículo 4, de 1 a 4. Vai comigo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tá paradinha. Quem está falando? A palavra. Então você pega a sua Bíblia, olha e aponta para ela e diz: aqui Deus está falando. Então a palavra está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Muita gente não tem a Bíblia, irmãos, como a palavra de Deus. Tem como um livro devocional, um apoio religioso, e aí está se quebrando. Por quê? Observa comigo. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Dá uma paradinha. Não vimos eles adorando o bezerro? E falando: vós sois os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Ou seja, tu és o nosso Deus. O bezerro de ouro. Vocês leram comigo? Olha o erro gravíssimo que o povo de Israel cometeu na saída do Egito, no deserto. Versículo 4. Vai comigo. Não farás para ti imagem de escultura. Pronto. Espera aí. Tem um não aqui? Não. Deus falou para eles: não fabrique imagem de escultura. Falou ou não falou? Lê de novo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eita. Deus disse: não faça. Não faça. Mas eles já fizeram. Deus falou antes. Isso aqui é o capítulo 20, estamos lá. Isso aqui Deus já havia falado com eles. Essa cronologia aqui, a Bíblia não está, os livros da Bíblia não estão dispostos em ordem cronológica. Mas esses fatos, sim, estão em boa ordem cronológica. O Senhor Deus logo falou com eles, tá? No capítulo 19, você vê aqui, olha só. Olha o capítulo 19, você está aí do lado, volta. Vamos fazer um estudo gostoso aqui, simples. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai. Acamparam-se no deserto de Israel. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Então, ao 3º mês, vocês estão vendo aqui, tá? Então já tinha 3 meses que eles tinham saído do Egito. Aí,
No capítulo 20, Deus já falou com eles: não façam, porque os outros povos faziam. Por que o povo de Cristo gosta tanto de imitar os outros povos, irmãos? Em tantas coisas que Deus disse: não, vocês são meu povo. Não. É por isso que muitos não têm resposta de oração. Esse é um dos fatores. Nós estamos estudando princípios para a resposta de orações. Mas é fato, muitos não têm resposta. Por quê? Porque a fé está muito dividida. O que não é fé? A sua crença está muito fracionada. Não há um conteúdo básico, uma estrutura. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então é necessário crer que Deus existe. Foi o que Jesus falou. Então deixa eu mostrar para vocês agora, voltando a Êxodo 32. Êxodo 32. Do versículo... Agora, irmãos, olha para cá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês. O Moisés está debaixo de uma tensão, uma pressão violenta. Por quê? Porque Deus fala com ele, Moisés, para falar com o povo segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Só que eles não querem dar ouvidos a Moisés. E quem está mandando Moisés falar é Deus. Então eles não estão ouvindo a quem? A Deus. É a mesma coisa que não dá atenção à palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra é Jesus. Quem não ouve Jesus não ouve o Pai. Jesus disse isso bem claro no Evangelho de João. Ele diz: quem vos ouve a voz, ouve a mim. Então, olha que coisa. Aí a pessoa segue os próprios conceitos ou as tradições da sociedade, sem procurar observar nas Escrituras o que Deus fala a respeito daquele assunto. Todo mundo quer resposta de orações. Mas por que não se ouve a Deus, que é quem ouve as orações e tem o poder de responder? Para fazer qualquer coisa. Então, observa comigo. Aí, nesse clima de tensão violenta, por conta dos erros do povo, o Moisés vai fazer uma oração errada, porque ele está sob tensão, pressão. Vai comigo então, Êxodo 32, versículo 30, de 30 a 32. 3 versículos nós vamos ver. Vai comigo. O título diz assim, acima do versículo 30. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Dá uma paradinha, tá vendo? Até aqui está tranquilo. Moisés está dizendo, ele está falando com o povo aqui. Eu vou mostrar que ele vai fazer a oração errada. Porque ele está falando com o povo, vocês pecaram grandemente contra Deus. Mas eu vou a Deus e vou fazer propiciação, ou seja, eu vou interceder. Eu vou interceder por vocês. Olha só. Aí o 31. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Eita! Olha Moisés arriscando a salvação dele por conta da pressão do povo. Olha que oração errada. Arriscar a salvação eterna. Ele está arriscando em oração. Ou seja, já que eles não serão salvos, eu também então não preciso ser. Mas ele está debaixo de pressão violenta. Olha que oração errada. Olha que oração errada. Erradíssimo. Ele está debaixo de uma pressão. O espírito de Moisés está profundamente abalado.
tumultuado. Porque ele está pensando que o povo está preparado para ouvir o que Deus vai falar através dele, Moisés. Nós ouvimos a Deus através da palavra. E por que tanta gente ainda vai contra a palavra, irmãos? Pregadores que pregam a palavra pura são atacados. Pessoas preferem os costumes do mundo. Preferem as tradições do mundo. Preferem as festas, ainda que vão contra Deus. Eu não estou falando de festinha, de aniversário, de festa em família, de casamento. Não estou falando disso. Celebra-se a Páscoa com coelho, eu vou falar disso no dia. Caramba, mano, foi o coelho que ficou pendurado na cruz. Eles fabricaram um bezerro de ouro para adorar. Não tem diferença. A não ser o tamanho do bicho. Para pensar, você vê como o diabo é esperto. Como ele é astuto. Como ele engana. Vá comigo no Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apresenta isso para sua família. Claro que você vai ser marretado à vontade, mas é a verdade. Você não quer sua família salva? Versículo 9, vai comigo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, os demônios. Satanás foi expulso do céu. E ele está fazendo o que na terra? Enganando o mundo inteiro. Agora, enganar os cristãos que têm a palavra. Que isso? Seguir tradições culturais que a gente sabe que tem artimanha satânica por trás. Se as pessoas não estão tendo respeito, temor pela sua salvação, o Moisés não fazia orações erradas, mas ele fez 2 orações erradas por conta de pressão. Irmãos, o cristão tem que aprender a viver sua comunhão com Deus, literalmente, livre das pressões. Mas pastor, não, meu irmão, não. Nós temos que lutar pela salvação das pessoas, sim, mas acima de tudo, a nossa salvação eterna, a tua salvação eterna. Partiu para a eternidade, acabou, meu irmão, lago de fogo, enxofre. As pessoas não acreditam, zombam da gente, mas não está na Bíblia? Não está nos próprios evangelhos? Então não se brinca. Satanás engana o mundo inteiro. Orar é maravilhoso, você poder conversar com Deus, o Criador. Mas quem pagou o preço para chegarmos diante de Deus foi Jesus. Pendurado naquela cruz, ensanguentando-se, derramando sangue até a última gota, para nos abrir o acesso a Deus. Porque pessoas dão mais valor às tradições folclóricas e a tantas, como hoje, né, são conhecidas como coisas culturais. E, irmãos, Jesus falou, muitos são chamados, muitos. Muita gente ouve a pregação do Evangelho. Mas Jesus disse, poucos são escolhidos. Por quê? Porque as pessoas preferem seguir as tradições do mundo, a forma, o estilo de vida. Foi o caso de Israel. Eles viveram no Egito, não é? Todas as gerações descendentes de Abraão, não é? Viveram lá 430 anos, várias gerações, se acostumaram com o estilo de vida. Só que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quer resposta de oração? Ouve a Deus primeiro. Ele chega a dizer que quem não ouve as suas palavras, ele também não vai querer ouvir. Ele fala isso com toda clareza. Em Provérbios 13:13, Deus diz assim, o que despreza a palavra perecerá, porém o que guardar o mandamento será galardoado. Ou seja, vai ter recompensa sim, se buscar, mas está guardando a palavra no coração, está levando a palavra a termo. Vida com Deus é maravilhosa, mas é seríssima.
Não está havendo muita diferença não, gente, do cristão e do mundano. Vamos ser realistas, do mundo e dos filhos de Deus. Então está aqui, o diabo engana todo mundo. A antiga serpente, o diabo entrou na serpente, enganou Eva, mas ela sabia. Adão então, Deus falou face a face com Adão, não coma daquele fruto único. Vou obedecer nada? Multidões hoje estão desse jeito. Ei, isso é fanatismo, não é bem assim não. Tá bom. Estou falando só da falsa Páscoa não, irmãos. Estilo de vida, forma de pensar, de falar, de vestir, de agir. Vamos ser realistas, irmãos, vamos ser realistas. Caramba, é tanta sujeirada, é tanta parafernália, é tantos escândalos. Como é que as pessoas vão se converter? Cadê a igreja de Cristo? O apóstolo, o Tito, escreveu uma epístola pequenininha, mas ele diz coisas ali. Tem um momento que ele diz assim, vamos aqui. Antes da carta aos Hebreus, a gente tem Tito. Antes de Filemão, né? Filemão também tem Hebreus, volta, tem Filemão, aí tem Tito. Tito, capítulo 2. Olha só o versículo 8. Olha só o versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Caramba, a linguagem de muitos cristãos é uma linguagem de derrota, de fracasso, de mundanismo, de palavras torpes. O Espírito Santo dizendo linguagem sã, saudável. Em Provérbios, Deus diz que a língua do justo é saúde, produz saúde. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, porque o diabo quer a boca do cristão suja, quer também adorando a outros deuses. O diabo quer. O povo de Israel lá no deserto disse para o bezerro, tu és o nosso Deus. Aí tem um fato interessante, irmãos, povo de Deus, tem um fato muito interessante, que quando o povo de Deus obedecia às suas ordens, às suas palavras, às suas orientações, quando o povo ouvia o que Moisés falava da parte de Deus, aí Deus dizia assim para Moisés, Moisés, conduza o meu povo, vai e fale ao meu povo. Quando o povo errava, e errava feio, Deus dizia, Moisés, vai lá cuidar do teu povo. Vocês estão vendo como Deus cobra até uma linguagem saudável? Que não dê um espaçozinho para a repreensão, porque o diabo está observando. Vocês estão pensando que o diabo não fica rodeando cada cristão para ver onde ele está indo contra a palavra de Deus? Para quê? Porque se ele vai contra, abriu a brecha. O diabo, tudo que ele quer é brechinha. Ele precisa da porteira da fazenda, não. E aí? Linguagem de derrota, linguagem de fracasso, linguagem de murmuração, linguagem comum, linguagem de falsas crenças. E aí? Bom, então vamos lá. Então nós vimos, voltando a Êxodo 32, porque tem ainda uma coisa que nós temos que ver, Êxodo 32, a oração de Moisés. Aí Moisés foi fazer a oração debaixo de pressão e fez essa oração errada. Pediu que Deus riscasse ele do livro da vida. Que isso, irmãos? Olha só, então, repetindo o versículo de número 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Até aquele está certo. Aquele que pecar contra... versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, olha só, ele não deveria ter falado isso. Risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. Quantos de vocês já leram em Apocalipse que quem não for achado inscrito no livro da vida não terá salvação eterna? Olha só, então Moisés tinha consciência desse livro, ele está citando.
Bom, já que o Senhor não vai perdoar, então vai todo mundo se perder, eu perco também. Que isso, meu irmão? Zele pela tua salvação acima de tudo nesse planeta. Não tem nada que possa comprar salvação eterna, a não ser o sacrifício de Jesus, o seu sangue. Não foi bezerro, não foi coelho, não foi bicho algum, cavalo, não foi, não, meu irmão, foi Jesus, pendurado naquela cruz. Ah, são representações. Agora, olha só. Versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Tá vendo? Deus está dizendo para Moisés: bom que o Senhor Deus, né? Ou seja, Moisés, não foi você quem pecou. Você não fez nada errado. Vocês estão vendo que coisa interessante? Que é literalmente personalíssimo. Observe isso comigo. Aí no 34, o Senhor Deus diz: vai, pois, agora e conduz este povo, vai lá, cuidar desse povo, para onde eu te tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Então aqui foi uma oração erradíssima que Moisés fez, debaixo de tensão e muita pressão. É preciso vigiar, irmãos, que às vezes no desespero o cristão faz orações erradas, está lançando palavras erradas, e oração é falar com Deus em nome de Jesus. Você está falando com o Criador, o Todo-Poderoso, para quem não há dificuldade nenhuma, tem todo o poder, tem prazer em atender, Ele é galardoador dos que o buscam. Então, fé e consciência, nós vimos lá no início. Agora Moisés vai fazer, o que vai acontecer daqui em diante? O povo vai tomar jeito? Não. Mesmo Deus tendo falado com eles, olha, aquele que pecar vai ser riscado do livro. Olha só que coisa interessante. Outra coisa, tá, irmãos? Deus não fica com lápis e borracha na mão, não, tá? Ai, meu Deus, tem gente que é engraçada. Chegou uma senhora aqui, pastora, estou amando os seus cultos e quero me rebatizar. Aí eu disse: senhora, não existe rebatismo, mas eu quero me rebatizar. A frase dela, várias vezes: eu quero. Senhora, o seu querer não está de acordo com a palavra de Deus, porque batismo é uma vez. Mas eu quero me rebatizar. Senhora, batismo nas águas é uma vez, como o batismo no Espírito Santo. Entrou, o batismo entrou, houve um esfriamento, volta a aquecer a sua fé, volta a buscar. Batismo nas águas é um. Ah, mas na igreja de onde eu vim, eu me rebatizei 8 vezes. Falei: senhora, a senhora não se batizou nem rebatizou, a senhora tomou foi banho na igreja, porque o batismo é uma vez só. Sabe o que ela fez? Saiu batendo o pé, gritando, falando besteira contra mim. Pá, pá. Eu quero. Esse é o problema. Eu quero. Ah, mas eu quero. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu penso. Eu não penso assim. Ah, mas eu. Paulo disse assim, o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque tanta gente, irmãos, não aceita essa simplicidade da palavra de Deus. E aí? Então agora vai comigo ao livro de Números. Vamos a Números, capítulo 11. Muito bem. Números, capítulo 11. O título dessa parte, capítulo 11, logo no início, o primeiro versículo, acima diz assim: as murmurações dos israelitas. Dá uma paradinha. Você tem murmuradores por perto? Ou você é murmurador? Ai, meu Deus, misericórdia. Gente, que coisa indigesta. Indigesta. Não dá para digerir.
são pessoas murmuradoras. Tem gente, irmãos, que da hora que acorda até a hora que vai dormir reclama de tudo. Reclama de tudo. Reclama do tempo, reclama da rua, reclama da comida, reclama, misericórdia. Reclama do que tem, reclama do que não tem. Que coisa horrível é viver. Esse povo levou Moisés ao desespero. Por quê? As murmurações dos israelitas. E diante, pastor, o que fazer diante de murmuradores? Sabe o que fazer? É dar sabedoria aos ouvidos. Ensinar a sabedoria de Deus aos ouvidos. Com carinho e respeito, finge que está escutando. Mas não deixe isso entrar. Estão pensando que você está escutando? Faz de conta que você está escutando. Ué, vai te acrescentar alguma coisa a murmuração dos outros? Vai te ajudar em alguma coisa? Vai ajudar a própria pessoa? Vai destruí-la. Se você não souber interceder, ainda vai destruí-la. Porque a murmuração, ela chama o espírito destruidor, que é Satanás. Murmurar atrai o destruidor. Temos um estudo que nós já fizemos há muitos anos atrás, temos feito de quando em quando, tá? Então vamos lá. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, resumindo, a murmuração chama o destruidor. O destruidor destrói. Destrua uma construção. Uma implosão. Pronto, acabou, ela não existe mais. Sumiu. Tem gente que está fazendo a sua prosperidade desaparecer. A sua saúde desaparecer. Em vez de agradecer pelo dom da vida, já acorda murmurando e reclamando de tudo. Em vez de dar graça pelo alimento que tem, não, murmura em cima da comida, acaba comendo maldição dentro da própria casa. Não gostou? Faz o comentário devido com as devidas palavras, com respeito. O arroz queimou, o que Deus tem a ver com isso? Botou sal demais, o que Deus tem a ver com isso? Ele fez tudo certo. Então não murmure. Vai comigo. Versículo 1. E aconteceu que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Você está vendo? Os murmuradores, irmãos, eles não gostam de estar ouvindo a verdade. Se incomodam com a verdade. Porque têm os seus conceitos e querem e fazem os seus conceitos prevalecerem sobre qualquer coisa. Então você vê que às vezes a pessoa passa por cima da palavra por causa dos seus conceitos. A exemplo, festas folclóricas, tradicionais. Vai falar que você tem envolvimento com idolatria. Vai falar de linguagem comum natural. Deus diz na primeira carta de Pedro, a primeira parte do versículo 11 do capítulo 4, estou citando, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Não mexe na sua Bíblia, eu já citei, para quem não sabe. O Espírito Santo diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ou seja, a linguagem celestial que os anjos entendem. Fomos sarados. Ah, mas a doença está ali, mas ela vai sair porque Jesus levou, então eu vou lutar contra ela. Então não vou assumi-la, para dizer a minha doença, a minha dor, a minha. Aí Deus diz, é a sua, então o meu filho não levou. Jesus diz, então não levei. Tem muita gente, irmãos, que infelizmente até soma para que o mal lhe destrua. Então você vê que Deus ouviu a murmuração do povo. Deus ouviu. Ele ouve tudo. Quais foram os 2 primeiros versículos que nós estudamos hoje? Nós estamos falando de fé e consciência. Fé é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, uma certeza de que Ele vai recompensar, mas que Ele ouve. E o segundo que nós ouvimos foi: aquele que fez o ouvido não ouvirá? O que formou o olho não verá? A gente precisa despertar para
para a grandeza de Deus. Os olhos do Senhor percorrem a terra, mas Ele minuciosamente conhece a cada um. Mas e aí? Então vamos lá, versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Está vendo, irmãos? E se Moisés não fosse um homem de oração? E se Moisés não tivesse essa intimidade com Deus de oração? Só que ele é um ser humano, então ele também sofre as pressões que estão à sua volta. Só que ele errou, e Deus mostrou o erro, nós vamos ver. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Eles querem carne no deserto. Eles querem carne no deserto. Meu Deus do céu, eles querem carne no deserto. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça. De graça. Não é debaixo de chicotada, de pancada. De graça. E dos pepinos e melões, e dos porros, que era o alho poró. Olha, até dos temperos eles lembravam, das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. O que Jesus falou, irmãos? Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, pela palavra que a gente alcança as coisas, que as bênçãos chegam. Aí vai comigo então. Se não este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, na cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e colhia em moinhos e moía em grau, pisava e em panelas cozia e fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Deus mandava comida do céu para eles, o pão descia do céu. Então Moisés, versículo 10, vai comigo. Então Moisés ouviu chorar o povo, vai comigo, na porta da sua tenda. Estava todo mundo chorando na porta da tenda. Você pode imaginar o tumulto que isso causou? A gritaria. Observa comigo, vai. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Agora, olha só, a ira de Deus se acende. Eles murmuram de tudo o tempo todo, tudo o tempo todo. Aí Moisés novamente entra em desespero. Aí Moisés vai orar no desespero, emocionalmente extremamente abalado. Orar abalado emocionalmente é perigoso. Essa pessoa tem que saber guardar o coração, doutrinar os ouvidinhos para não deixar as murmurações entrarem, porque tem gente que vive em climas mais tranquilos, em ambientes mais tranquilos, com pessoas mais tranquilas à volta, mas tem gente que vive no meio de gente que pressiona, que não é uma brincadeira. Então precisa se preparar. E aí? Só que Moisés, ele vai orar no desespero. Então, versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Já está errando. Deus não sabia o que estava fazendo? Deus sabia o que estava fazendo. Nunca se deve questionar Deus. Ah, Deus, por que eu tive filho? Você está dando lugar para o diabo se fala uma coisa dessa. Uma vez eu estava expulsando demônios de uma mulher cujos filhos estavam também manifestados. Manifestou todo mundo. Aí sabe o que o demônio falou para mim? Ela não quis, batendo no peito dela. Ela não quis, eu peguei para mim. Os filhos viviam problemáticos, sempre doentes, nunca conseguiram concluir um curso, nunca conseguiram uma porta fixa, enfim. Aí vieram, todo mundo. Aí o demônio, ela não quis, eu peguei para mim. O demônio se aproveita de qualquer rejeição. Mas aí a pessoa aceitou Jesus, acabou isso. Acabou. As coisas velhas
responsável, se agora está no colo de Deus, nos braços de Deus. Mas o Moisés está debaixo de tensão, ele está numa pressão, ele está com o seu espírito e sua alma em agonia. Olha o versículo 12. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse que o levasse ao colo, como Aio, o tutor, leva o que cria, a terra que juraste seus pais. Você pergunta o que ele faz para Deus. Eu gerei esse povo, Deus não sabe que ele não gerou aquele povo? Que isso? Olha só, de onde eu teria carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Estavam chorando contra Deus e contra Moisés. E Deus está ouvindo. Versículo 4. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o mal, se me mata. Não foi o que Moisés falou? O que ele pediu lá atrás, antes, por causa do bezerro? O que ele pediu? Risca meu nome do livro da vida. Duas coisas seríssimas. Moisés jamais deveria ter falado isso com Deus. Que Deus é Deus, irmãos. Não levou nem em conta que ele falou sobre riscar o meu livro. Risca o meu nome do livro. Se assim fazes conosco, não vais conosco, risca-me do livro da vida. Deus olhou, tadinho, pobrezinho do Moisés. Calma, Moisés. Aquele que pecar contra mim, esse eu vou riscar. Ou seja, não é o seu caso. Se Deus não levasse em conta, irmãos, a fidelidade de Moisés o tempo todinho. Pois é. Mas e aí? Bom, então você está vendo. Agora, por causa da pressão do povo, não ore se você está se sentindo pressionado. Reflita na palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Medite. Os olhos do Senhor estão sobre... Não, meu Deus está vendo tudo. Acalma o coração. E depois vai orar. Senhor, perdoa o que eles estão fazendo. Salva essa gente. Salva a minha família. Olha para eles. Aí entra aquela oração intercessória que Jesus fez. Jesus foi orar ao Pai e Jesus pediu: Pai, enquanto eu estive com eles no mundo, guardei-os no teu nome. Guarda aqueles que tu me deste. Olha a diferença. Então, vamos a essa realidade. E nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida. Não foi por esses dois fatos. Foi um contexto. Foi quando ele estava com uma pressão tão grande que quando Deus mandou que ele tocasse a rocha, que ele falasse com a rocha, ele bateu 2 vezes na rocha com a vara. Pá, pá! A rocha é Jesus. Então você vê que a pessoa debaixo de pressão, ela erra com Deus e erra feio. A misericórdia de Deus é muito grande, irmãos. Ele perdoa tudo isso, mas por isso que Jesus diz assim: aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Então, olha só, para a gente encerrar sobre oração. Tudo que estiver te inquietando, não espere esquentar. Não espera, né, o panelão ferver. Não espera. Não espera o teu espírito explodir. Se está sentindo que já está ficando tenso, vai ouvir louvor. Vai ouvir louvor. Vai colocar os olhinhos na Bíblia. Vai comigo lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. É isso que deve ser feito quando a coisa está começando. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos juntos? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Dá uma paradinha, tá vendo? Antes que a ansiedade tome conta, tá sentindo o clima? Vai orar. Porque se você orar antes que a pressão fique forte, você tem condição de ouvir a voz inaudível do Espírito Santo, que vai fazer você lembrar da palavra. Vou te dar um exemplo. Você está começando a sentir o clima e, Senhor,
opera aqui, opera na minha família, opera nesse trabalho, nesse lugar. Aí Deus vai vir falar com você. Quantos de vocês, ou no momento da oração, ou depois, sentiram assim no coração Deus falando assim: aquietai e saber que eu sou Deus? Porque você já guardou essa palavra, o Espírito Santo fez você lembrar. Mas Ele está ali presente para dizer: fica calmo que eu estou no controle. Quantos de vocês já sentiram dentro do coração assim: não temas porque eu sou contigo? Porque você medita na palavra. Então você tem o remédio dentro de você. Por isso que Deus diz: medita de dia, medita de noite. Porque quando a palavra brota no coração, é a resposta do Espírito Santo. Ele está dizendo: eu estou no controle. Eu estou vendo tudo. Eu estou contemplando tudo. Então não espera o problema ferver. Não espere. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos olha a palavra aí. Ou seja, a palavra vai acalmar o teu coração. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.